O aumento da densidade demográfica no Brasil, iniciada na segunda metade do século XIX e acentuada nos últimos anos, é resultado da combinação de dois fatores: o crescimento vegetativo e as correntes migratórias. A maior entrada de imigrantes ao longo dos anos coincidiu com o oferecimento de vantagens, como, por exemplo, a facilidade para o transporte, a regulamentação de núcleos coloniais e o estabelecimento de certas garantias para o trabalho agrícola. Vamos ver os principais aspectos da imigração para o Brasil com o Éder. E aí, gente, como é que tá? Tudo tranquilinho? Então estamos aqui para mais um super assunto do seu vestibular. Então fica bastante atento. O assunto de hoje, imigração do Brasil, como já foi apresentado para você, não é não? Grande imigração brasileira. Esse assunto, ele tem uma incidência muito grande nos vestibulares, por quê? Por razão relativamente fácil de perceber. Muitos de vocês que estão aí me assistindo, e muitos aqui, muita gente aqui no Brasil é descendente de imigrante. Você fala, então é importante a imigração para a formação da população brasileira? Exatamente, não é? Exatamente, esse é um aspecto importante. Nós temos influência cultural, e entre outras, não é? Dos imigrantes, dos quais somos descendentes. Esse assunto, portanto, tem grande incidência nos vestibulares. Toma muito cuidado com ele. Agora, algumas coisinhas sobre imigração nós já estudamos. Por exemplo, nós já analisamos há algumas aulas atrás, não sei se você lembra, se você pôde acompanhar, que a imigração, ela não foi importante em todo o período histórico do Brasil. Exatamente. Houve alguns períodos, existiram alguns períodos onde ela teve uma importância maior e outros onde ela teve uma importância muito pequena. Para você saber direitinho, poder relembrar, você vai acompanhar comigo uma linda tabelinha sobre a porcentagem de entrada de imigrantes, o quanto essa entrada de imigrantes contribuiu para o crescimento populacional brasileiro em cada período histórico. Dê uma olhadinha na tabelinha, veja aqui, olha lá. Participação da imigração no total do crescimento populacional no Brasil. Então você tem os vários períodos aqui listados, desde o primeiro censo, que foi em 1872, os vários períodos listados aqui, e o quanto, aqui na segunda coluna, o quanto essa imigração participou do crescimento brasileiro, populacional. Então veja, nesse primeiro período, a imigração teve 9% de participação no crescimento populacional brasileiro. Depois 41%, se você observar bem, você vai notar que em nenhum outro período, daí para frente, a imigração teve uma participação tão forte. Não é? No geral, veja bem, ela é muito pequenina aqui, muito pequenina, 0,006, 2,4, 1, 9, 7,6. Onde que ela vai ser grande? Aqui, 41% do crescimento populacional brasileiro no período é decorrente da imigração. Que período? Esse período aqui, final do século XIX, última década praticamente do século XIX. Então não esqueça isso, olhe com muita atenção. A imigração vai ser importante, muito importante no final do século passado. Neste século, ela já tem uma importância cada vez menor. Inclusive na época de guerras, no período, na década da guerra, da Segunda Grande Guerra, por exemplo, que é essa daqui que eu estou apontando para vocês, olha a participação da imigração, muito pequenina. E daí para frente, cada vez menor, Aqui vai ficando cada vez menor a participação. Então, olha, que lição você tem que tirar dessa tabela? Não tem que ficar decorando esses valores, evidentemente. Guarda que a imigração foi importante no final do século passado. Guarda que no período de guerra, normalmente, o Brasil atrai muito pouco imigrante, porque a gente tem a impressão errada, muitos de nós, de que em guerras o Brasil recebe muito imigrante, que o pessoal foge da guerra lá e vem para o Brasil. Não é bem assim. Nesses períodos o Brasil está em crise econômica, as fronteiras dos países em guerra, europeus estão fechadas e não vem muita gente para o Brasil. Vem pouco em relação aos períodos onde não ocorre guerra. Não esqueça isso. Agora, você fala, mas por quê? Quer dizer, por que a imigração, então, ela teve um peso tão importante no final do século passado? Ora, você tem que lembrar que estamos exatamente durante um ciclo da economia brasileira muito importante, que é o ciclo cafeeiro. Você fala, então quer dizer que está vinculado à cafeicultura? Exatamente. O grupo que mais entrou no Brasil nessa época foi o italiano. E entrou exatamente para fazer o quê? Substituir a mão de obra escrava na cafeicultura. Dê uma olhadinha aqui, acompanha comigo. Essa era a atividade fundamental.
Aí você está vendo os imigrantes italianos, que vão ocupar várias áreas, basicamente do estado de São Paulo, que era para onde estava, não é, ocorrendo a expansão da cafeicultura. Então, olha aqui, ó, para onde o café começou aqui no Vale do Paraíba, não é? E no final, já, na segunda metade do século passado, ele começa a buscar as áreas aqui para o norte do estado de São Paulo. E é exatamente por aí, é exatamente nessa região, que vão se concentrar grande parte dos imigrantes italianos, principalmente, que vieram para trabalhar na cafeicultura aqui. Então, guarda isso. A fase mais importante de entrada de imigrantes para o Brasil, final do século passado, vinculada ao fim da escravidão e a entrada do imigrante para substituir essa mão de obra escrava, que já estava, né, com a abolição da escravidão, não havia mais como repor essa mão de obra. E era necessário, porque estava tendo uma expansão muito grande do café. Não esquece, isso é muito importante. Agora, existem outras áreas, existem outros grupos que também marcaram muito, não é, a imigração e a composição de algumas áreas coloniais do Brasil. Esses grupos são sempre cobrados em provas também. Antes de eu comentar sobre esses grupos, um detalhe importante para você recordar. Dos imigrantes entrados no Brasil, aproximadamente uns 5 milhões no máximo, uma parte significativa, perto de 1 milhão, nem ficou por aqui, veio e voltou embora, foi embora. Agora, dos que ficaram no Brasil, perto de 4,5 milhões de imigrantes, a maior parte eram de portugueses, 31% aproximadamente. A segunda maior parte de italianos, com 30%. Então, os imigrantes que entraram no Brasil são basicamente de origem italiana, ou melhor, portuguesa e italiana, com valores muito próximos, o português com um pouquinho mais. O português vai se fixar basicamente em duas áreas, São Paulo e Rio de Janeiro. O Vasco da Gama e a Fabulosa aqui em São Paulo. Basicamente nessas duas áreas, né? São grandes times aí que acabam abocanhando grande parte da nação lusitana do Brasil, dos quais muitos de nós somos descendentes, né? Misturado com o italiano, aquela mistura toda, o Brasil tem essa peculiaridade, né? A miscigenação de todos esses grupos imigrantes que compuseram a nossa população. Mas veja, fora esses dois grupos, o italiano, você já pôde observar no período mais importante no qual ele entrou, tem outros grupos, que têm uma importância menor em termos numéricos, muito menor em termos numéricos, mas uma importância muito grande do ponto de vista dos núcleos coloniais que elas vão criar. Então elas vão ser responsáveis pelo aparecimento de características típicas de imigração e da área de origem desses imigrantes em algumas áreas do Brasil. Por exemplo, acompanha comigo aqui, ó, um grupo importante é esse. O grupo alemão, a colonização alemã no Brasil, que vai basicamente estar concentrada no sul do Brasil. Quer dizer, a região sul do Brasil é a que mais apresenta características muito típicas de colonização europeia. Áreas de colonização alemã, ó, um vale que fica no norte de Santa Catarina, que é o Vale do Itajaí, que tem uma cidade, inclusive, com esse nome, que passa lá em Blumenau, uma das cidades mais importantes de colonização alemã do sul do Brasil. Não esqueça, essa região que eu estou apontando com a setinha aqui, ó, é o Vale do Itajaí, sempre cobrado em prova. Mais para o sul, mais lá para o Rio Grande do Sul, também um outro rio chamado Jacuí, Vale do Jacuí, também com cidades de colonização alemã, como por exemplo Novo Hamburgo. Com o nome desse, né, só pode ser uma cidade de colonização alemã. Hamburgo é uma cidade do norte da Alemanha. Como Gramado, São Leopoldo, típicas cidades de colonização, então alemã, não esqueça isso. Existem outros grupos, tá? Existem outros grupos importantes também, como por exemplo, a imigração italiana. Olha comigo, acompanha, veja a área, imigração italiana no sul do Brasil, né? Você já viu a imigração italiana em São Paulo. Essa daqui, ó, é anterior, basicamente, quer dizer, ela começou antes daquela imigração para São Paulo com o café. Tá? Ela é um pouco anterior. Vale do Tubarão, sul de Santa Catarina. Está vendo a área achurada aqui, destacada para você? Onde fica uma cidade muito importante chamada Criciúma, aqui no Vale do Tubarão. E também a área serrana do Rio Grande do Sul, onde fica, por exemplo, Bento Gonçalves, uma cidade muito famosa, Caxias do Sul. E esses alemães aí vinculados a quê? A esses italianos? A atividade vinícola. Né? Eles foram os que introduziram a agricultura da uva no sul do Brasil. Então não esqueça isso, ó, são grupos que entraram em número menor, quer dizer, o italiano aqui no sul do Brasil entrou muito menos do que entrou aqui em São Paulo, e foi até antes. Mas entrou em número menor, mas criou uma colônia
forte, importante na região. Então não esqueça isso. E por último, o último grupo que também entrou em termos comparativos com portugueses e italianos, entrou em número pequeno, mas muito importante, é uma imigração desse século, do início desse século, começou no início desse século, que é a imigração japonesa, que ela vai se fixar em várias áreas. Acompanha comigo, veja algumas delas, olha lá. Uma das áreas está vinculada aqui, ó, é o chamado Cinturão Verde, ao redor da área metropolitana de São Paulo. Cinturão Verde é uma área responsável pela produção de hortifruti granjeiros, aqui para a grande São Paulo. O Vale do Paraíba também, o Vale do Paraíba do Sul, que une São Paulo ao Rio de Janeiro. O Vale do Ribeira, onde o japonês está vinculado à atividade produtiva de chá e banana, basicamente. E pegou a parte final da expansão do café. Quer dizer, boa parte dos japoneses que vieram no início desse século também pegaram café. Os italianos pegaram café por aqui, ó. Você lembra? Ó, nessa parte aqui, ó. E o café, depois, ele vai ter uma expansão para o norte do Paraná. E nessa expansão para o norte do Paraná, é o japonês que vai ser a mão de obra utilizada, já neste século. Cidades típicas aqui, como Tupã, de imigração japonesa. Vale do Ivaí, no norte do Paraná. Então, todos esses grupos que você viu são cobrados em provas. Por quê? Porque são importantes, se não em termos numéricos muito significativos, mais importantes porque criaram zonas de colonização muito típicas, com características socioeconômicas específicas. Então, isso é sempre cobrado em prova. Por falar em característica socioeconômica específica, muito cuidado. Eu mostrei para você basicamente duas áreas de colonização, São Paulo e mostrei o sul do Brasil, com os principais grupos. O que você tem que tirar daí, extrair daí é basicamente o seguinte, ó, a colonização foi diferente. A colonização do sul do Brasil foi diferente daqui de São Paulo. A daqui de São Paulo foi com o boom do café, a partir daí, basicamente, feita com grandes propriedades, onde o colono que vinha para cá, o imigrante, ele não era proprietário de terra a princípio. O que ele era? O colono era um assalariado, basicamente do café. Enquanto que no sul do Brasil, que começou com uma colonização um pouquinho anterior do boom do café, às vezes concomitante, mas um pouquinho anterior, já é um pouco diferente. O colono do sul do Brasil, ele é pequeno proprietário, ele não é assalariado, ele é pequeno proprietário. Quer dizer, ou seja, o sul do Brasil vai ter uma colonização mais dentro dos moldes da colonização de povoamento, enquanto que a daqui vai ser mais dentro dos moldes da colonização de exploração, o que vai conferir, evidentemente, características muito diferentes no padrão de vida dos descendentes desses imigrantes. Atribui-se, inclusive, a esse aspecto o fato do sul do Brasil ter, em relação ao resto do país, um padrão de vida socioeconômico até significativamente melhor do que o resto do país. Quer dizer, a origem disso também tem raiz histórica, que é essa colonização que eu acabei de contar para vocês. É claro que não é só isso que determinou, evidentemente, mas é um fator importante lá no iniciozinho do povoamento. Deu para entender? Então, o que você acabou de acompanhar comigo agora são os principais aspectos da imigração, evidentemente que não são todos, mas são os que são mais cobrados em vestibular. Então, você tenta guardar, fica atento, porque algumas dessas coisinhas aí, grupo imigrante, a área onde se fixou, o tipo de ocupação que fazia, isso é sempre cobrado na provinha. Fica atento, espero que você tenha prestado muita atenção, que é assunto certo e você vai faturar. Até a próxima.